Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Fernando Henrique do time Dinâmica de Preços. Sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, que é como a simplicidade ela pode te ajudar a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Agora, se você é essa pessoa que gosta de maximizar os seus lucros e minimizar os seus riscos, já senta o dedo no like e se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante a gente e até mesmo para você acompanhar e não ficar de fora sobre esse assunto tão interessante que a gente gosta tanto de falar. Bom, o que é a simplicidade gráfica? A simplicidade gráfica está ligada na forma de visualização das informações que você tem no gráfico. Então, essa forma de visualizar, ela tem que ser prática e rápida, tá? Você não tem que confundir essa simplicidade com falta de informação. Falta de informação são outros 500, até porque se você tiver falta de informação, você não consegue operar da forma que você precisa operar. Ou seja, você tem que ter todo o seu arsenal ali junto contigo, igual a gente já falou em vídeos anteriores, beleza? Bom, então, a simplicidade gráfica, ela está ligada na forma prática, simples e tranquila de visualizar todas as informações que eu tenho naquela janela gráfica durante um trade ou um investimento. E aí você tem um grande tabu a ser quebrado, porque você tem impostos até por questão de filmes ou pelo Instagram, né? E, inclusive, se você não segue a gente lá no Instagram, é @dinâmica de preços _. Segue lá que tem muito conteúdo legal, a gente posta quase todo dia conteúdo sobre o mercado financeiro, sobre o nosso método de operar e muito mais. Então, talvez impostos aí até mesmo pelo Instagram, você vê essas fotos de traders colocando o gráfico aí com 5 telas, 20 indicadores, leitura de fluxo, o que você menos vê é o preço, né? Como é que o preço se movimenta. E aí você pensa que se você não tem tudo aquilo, se você não tem aquele monte de equipamento, um monte de ferramenta, você não é um trader de sucesso. Você não está tirando toda a informação que você precisa do gráfico. Tá? Mas isso é um grande tabu. O que você tem que entender é que se você for jogar videogame, você tem que jogar videogame depois que você já bateu a meta, tá? Então não fica muito ligado nisso daí, não fica muito fissurado que você precisa ter várias telas, vários monitores, 20 mil informações ao mesmo tempo, que isso vai bater diretamente na simplicidade gráfica. Você tem que entender que quanto mais coisa você tem, menos foco você vai conseguir ter para as coisas realmente importantes, para como é que o preço está se movimentando. Bom, aí depois que você tem, você quebrou esse tabu, a qualidade da informação ela tem que ser bacana. Você tem que entender que a informação ela tem que ser cristalina. Na hora que eu retiro essa informação do gráfico, ela tem que me dizer muito claramente o que ela está significando dentro do meu operacional, dentro do meu trade system, tá? Da minha metodologia. Por quê? Porque com ela que eu vou tomar atitudes. Aí o mercado ele é caótico, a informação ela tem que ser cristalina, porque eu não posso deixar um negócio mais bagunçado. E se eu tenho 20 informações ali, 20 ferramentas, 4 telas, eu não consigo focar e extrair talvez a qualidade da informação que eu preciso para poder tomar uma decisão assertiva, tá? E aí entra um negócio bem legal que é o seguinte: se você não sabe o que focar, se você não sabe como extrair essas informações, foque em coisas que são determinantes para o seu sucesso no trade. Então você tem que entender, por exemplo, mas não apenas isso, mas por exemplo, você tem que entender a tendência, você tem que entender em qual fase que a tendência está, você tem que entender as fases do preço, gatilhos, pressões de preço, defesas de instituições, né, que você consegue tirar tudo isso aí do gráfico, gatilhos, né, barras de sinais, ou seja, você tem bastante coisa aí para focar, para entender, mas eu não preciso de ter N informações, eu consigo isso de uma forma simples. Tá? No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês um gráfico bagunçado e um gráfico organizado, um gráfico simples, para você poder entender melhor o que eu estou trazendo aqui para vocês no exemplo prático. Bom, e aí entra a problemática que é você ter muitas coisas falando simultaneamente. Esse é um dos erros que os traders mais cometem hoje em dia, tá? E é natural você ver várias coisas. Você entra no mundo aqui da Bolsa de Valores agora, você tem 200 ferramentas diferentes, logo você dá uma googlada ali e você entra, bota assim, Bolsa de Valores, vai aparecer 200 ferramentas diferentes para você analisar.
Isso é normal você ter uma quantidade de informação, porque você acredita que todas elas são importantes, tá? Mas tem uma problemática, porque cachorro de dois donos morre de fome. Uma coisa vai falar compra, a outra vai falar vende, e você vai deixar passar as informações importantes. Lembra das coisas que eu te falei que é interessante você notar quando você está avaliando o gráfico. Então, esse tipo de informação é importante você ter e entender de forma rápida, porque é o cerne de qualquer trade system. Tendência, pressão de preço, sinais, gatilhos, isso tudo é o cerne de qualquer trade system, tá? Qualquer trade system bacana, né? Com certeza aí um trade system de sucesso, que não te expõe ao risco e que te dê uma possibilidade de ganho muito interessante. Voltando, para você ter ideia, o meu arsenal de operação ele é um monitor de 29 polegadas widescreen e o meu notebook. Não tem nada mais do que isso. E aí você pode ver pelo nosso Instagram, pelo Twitter, que o nosso gráfico ele tem uma simplicidade, uma certa leveza na leitura. Ainda assim, a gente preza pela leitura gráfica, tá? Um legal disso daí é a otimização do que você está vendo. Eu consigo, por exemplo, chegar em qualquer gráfico que eu vejo e já identificar esses fatores olhando para o gráfico. Então, se eu pegar um gráfico que eu estou vendo na internet, está passando, e eu vejo ali o gráfico, o preço, como é que ele está se comportando, eu já consigo extrair informações quase de bate-pronto. Isso é muito importante na hora que você está operando, porque você precisa dessas informações de bate-pronto. E aí eu consigo otimizar, eu não preciso colocar carregar aquele meu set de indicadores junto, vou no computador ali de um amigo meu e eu tenho que carregar todo aquele ferramental para poder operar. Eu consigo extrair de forma simples, rápida e objetiva o que eu preciso para operar. Bom, e aí eu estou focando aqui na simplicidade gráfica, na forma de extrair essas informações, mas ela também está ligada diretamente com o entendimento dessas informações. Eu não quero focar aqui só na forma de visualizar. Eu estou vendo que o preço está indo na tendência de alta, eu estou vendo que os candles estão fortes, eu estou vendo que a pressão de compra está mais forte do que a pressão de venda. Agora eu preciso de ter um certo entendimento disso tudo, porque senão, se eu não tiver um entendimento, eu não consigo objetivar nenhum racional de compra ou venda no final. Porque o que você faz quando você está operando? Você tem um funil. Eu tenho aquelas informações todas e eu vou afunilando para o final chegar e falar eu compro ou vendo e de que forma eu vou comprar e vender. Então, eu entender essas informações é extremamente importante. Eu vejo algumas pessoas tentando simplificar, voltando ali, as pessoas tinham 20, 25 indicadores, elas vão tentar simplificar isso tudo e vem aí a famosa regra de coloração ou sinais dos gráficos quando os indicadores cobrem alguma regra. Tá? Isso é legal, isso é interessante, mas tenha cuidado para não chegar ao ponto de você não entender o que está acontecendo, você só pensar deu verde eu compro, deu vermelho eu vendo, e aí você vai, sabe, trazendo um exemplo prático aqui, imagina um engenheiro onde que ele vai rodar um cálculo e aí ele vai acelerar o seu processo utilizando um programa. Ele vai ali no computador, ele abre o Excel, por exemplo, tem uma planilha de cálculo dele, e ele vai e coloca as informações que ele precisa, e no final a planilha de cálculo vai falar se o prédio aguenta ou não aguenta as cargas. E o que acontece? Se deu verde, ele vai falar que aguenta, se deu vermelho, ele vai falar que não aguenta. Mas ele não entendeu aqueles resultados. Então, muita coisa pode estar passando ali, você pode estar com excessivo risco, e é assim como no trade. Eu posso estar entrando, eu não entendi aquilo ali, o gráfico está falando que é para comprar, mas ele está num momento onde eu estou me arriscando muito mais do que realmente eu posso almejar de ganho. Isso aí acaba complicando. Você tem que entender essas informações de maneira rápida, prática, objetiva, para poder na hora da operação você fazer o melhor ali, o seu melhor, quando você está investindo. E isso é normal das pessoas, porque as pessoas tendem a robotizar tudo, deixar tudo automático, transformar basicamente num robozinho. Mas você não pode ser um robozinho. O que nos difere basicamente de um robô que está operando para uma grande instituição, né, que está realmente movimentando o mercado, é a capacidade de entender o que está acontecendo no gráfico. Então, se a gente tem essa capacidade de entender tudo que vários robôs estão fazendo no gráfico, essa é um arsenal que a gente tem essa é uma vantagem que a gente tem de tirar com relação a isso. Então você não pode deixar essa vantagem passar. Vou automatizar tudo, eu vou deixar grande parte disso daqui, dessas informações passarem.
e isso prejudica, isso pode estar fazendo você perder dinheiro na bolsa de valores. E aí, voltando para a questão da regra de coloração, esse entendimento de você ter uma regra falando verde para compra e vermelho para venda, por exemplo, ela pode estar, se mal compreendida, te prejudicando muito mais do que te ajudando, tá? Então entenda por trás do que está acontecendo, eu preciso visualizar, não apenas transformar aquele monte de informações numa corzinha, porque senão vai ter o mesmo efeito. Eu tenho 4 telas, 25 indicadores, eu tenho o mesmo efeito para ter uma corzinha no candle se eu não entender nada do que está rolando. Uma porque antes eu tinha muita coisa para ver e ficava complicado eu ter tempo hábil de visualizar aquilo tudo. A outra porque eu consigo enxergar agora, mas eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Então isso pode fazer você perder dinheiro na bolsa de valores. Muita atenção com relação a isso. Agora, uma coisa legal, e eu estou batendo muito nessa tecla, na simplicidade gráfica, porque como a simplicidade ela pode te ajudar a ganhar dinheiro, tá? Você tem que entender que seja swing trade, ou seja de day trade, por exemplo, a operação, quando você faz ela estruturada, não é um investimento a longo prazo, você tem uma data de começo, um meio e um fim, e eu estou operando também um negócio chamado timing, ou seja, o tempo é importante, o gatilho, o momento é importante. Eu preciso ter essa análise junto comigo. E se eu tenho 20 informações, muita coisa para ver, eu não tenho raciocínio, velocidade de raciocínio para poder agir no momento correto. E pode ser até swing trade, porque, por exemplo, eu posso eu analisei e o momento de comprar é amanhã quando o pregão abrir. Tá? Então analisei de noite, tranquilo, tem que comprar amanhã quando o pregão abrir. Mas se eu tenho muita informação e esse entendimento fica complicado, uma coisa fala uma coisa fala compra, outra fala vende, isso me atrapalha. Eu só vou realizar essa compra ou só vou pensar que esse momento de compra estava acontecendo 2, 3 dias depois do que realmente eu deveria ter feito. Isso pode prejudicar muito os meus ganhos, porque eu posso deixar uma boa parte do lucro que eu teria na mesa, então eu deixo de ganhar uma boa parte do lucro, ou eu posso tomar um stop, porque o preço às vezes ele está numa fase de correção, ele me violina, ou seja, ele me tira da operação e depois vai para o meu alvo, porque ele não estava no timing correto. E aí essa quantidade de informação ela acabou que atrasou ou adiantou essa minha leitura gráfica. Então, quando eu estou fazendo uma operação, eu entender o timing disso é importante. E a simplicidade gráfica ela está justamente nesse momento. Eu preciso dessas informações o mais rápido possível. Então, uma dica que eu dou é focar em ler o preço, focar em entendimento do preço, focar em real time. Tá? Você pode usar ali suas médias, usar o que você preferir, que você acredita que te ajuda, mas foque em informações real time, foque em informações que te dê realmente o preço, porque você tem um fator timing, você tem um fator tempo, e você precisa dessa simplicidade na hora de operar, beleza? Então não deixa isso aí te atrapalhar a ganhar dinheiro na bolsa de valores. Foca em entender melhor as informações de forma prática, de forma objetiva, de forma rápida, tá? E de forma simples. Lembrando, simplicidade gráfica não tem nada a ver com falta de informação. Bom, e como eu havia prometido, segue aí para vocês, vai aparecer na tela as duas imagens de diferença de simplicidade gráfica. Eu gostaria que vocês tentassem entender por si mesmos como é que o preço estava se comportando ali. Embora uma das imagens é uma imagem que eu tirei da nossa mentoria e vai estar um pouquinho explicada no gráfico, mas você vai entender que olhando o gráfico, o que eu conseguiria tirar de informações ali naquele momento, tá? Então você vai botar aí na prova que simplicidade gráfica não tem nada a ver com falta de informação. Bom, era isso aí que eu queria deixar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de curtir, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a gente. Comenta aí os próximos assuntos que você gostaria de ver no canal e te vejo nessa. Valeu, galera!